Muito obrigado e muito bom dia a você. Que incrível, que dia eu tenho acompanhado aqui. Fui muito abençoado com a palavra da pastora Vivian, com a moderação logo após, com essa boa notícia da Conferência Inspire Online. E eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado também. Estou acompanhando aqui também o nosso chat. Você sabe que o nosso chat no culto online, ele não é um chat, ele é o nosso auditório, tá? É onde você manda o amém. É onde você responde a mensagem, é onde você participa e faz parte daquilo que está acontecendo durante uma palavra, durante uma palestra, durante uma transmissão. Estou vendo aqui a galera comentando, a Dinorá, a Patrícia André, da Igreja Batista Plenitude de Fortaleza. A Bruna Prado, aqui da nossa Juventude é Leve, está representando também o nosso povo de casa. Michele, galera comentando aqui, participe aí até o final. Olha só, eu não sei como é que você está na sua rotina de quarentena. O nosso tempo de quarentena, eu acredito que a pergunta que o Samuel fez para a Mariana essa semana, meu filho de 5 anos, revela como a gente está se sentindo, não é? Ele perguntou: mãe, há quantos anos a gente está aqui? Ele estava assim, na cabeça dele ele tinha certeza, às vezes a gente brinca, né? Mas ele tinha certeza que tinha anos que ele estava na quarentena. E às vezes a rotina faz isso com a gente perde a percepção de tempo. É domingo, é segunda, é terça. Como nós cristãos, nós evangélicos temos os nossos cultos ao domingo, a gente não esquece o que acontece no domingo. Mas você pode perceber, por exemplo, que tem gente que nem percebeu que era domingo e não se conectou na sua transmissão por causa do efeito da rotina nas nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho sobre ser criativo. A criatividade é uma ferramenta dada por Deus para você usar em tempos como esse. Isaías 43:15, como Deus se revela: eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Num simples verso, Deus está se revelando como Senhor, como Santo, como Criador e como Rei. E o primeiro versículo da Bíblia apresenta Deus como Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E durante toda a palavra de Deus, você percebe o caráter, a natureza criativa de Deus que está no seu nome, que é o Deus Criador. Nós cremos que Ele é o Criador. E nós temos que lembrar que sempre existiram tempos como esse. E em tempos como esse, nós temos que reafirmar a natureza do nosso Deus, que não está preso no tempo, que não está preso na rotina, que está acima de tudo isso, que quer nos levar a liderar os tempos. Albert Einstein disse que a criatividade é a inteligência se divertindo. Quando a sua inteligência está divertindo, você está criando, você está deixando as suas ideias voarem, você está criando uma nova perspectiva, uma realidade a partir de uma nova perspectiva. Pastor Craig Groeschel, ele fala que, historicamente, se você for analisar a cada 10 anos, você vai ver uma média de a cada 10 anos, você vai ter uma grande crise no mundo. Por exemplo, 2001 teve as Torres Gêmeas, 2008 teve a recessão econômica nos Estados Unidos, que afetou também o mundo inteiro, que foi a bolha imobiliária. No Brasil, de 2014 a 2016, nós tivemos uma grande recessão econômica também. Agora, em 2020, o Covid. Então, é impossível liderar e ser relevante sem que você passe por uma crise. E a ferramenta da criatividade, ela sempre foi ressaltada, sempre algo novo aconteceu. Os novos normais que a humanidade teve que se adaptar, sempre teve uma ferramenta importante por trás, que foi a criatividade. Por quê? Porque o céu nunca se abala. Olha o que está escrito em Salmo 46, 6 e 7. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então os reinos podem se abalar,
mas Ele continua criando novo. Ele continua manifestando a sua natureza entre nós. Você vê que Paulo, na sua quarentena na prisão, ele escreveu cartas, fortaleceu igrejas, conectou-se com seus discípulos, fez parte da história de Deus na humanidade. E escrever faz parte de uma manifestação criativa. Você organiza ideias, você coloca um ponto de vista e você faz metáforas. Então, você tem ali uma manifestação criativa numa quarentena. José, de quarentena na prisão também, ele ativou o profético. O profético é um ponto de vista do céu sobre a terra. E isso também é uma manifestação criativa. E com a criatividade ele se conectou com pessoas do palácio, que foi um relacionamento importante para que depois ele cumprisse o seu propósito. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, nesse tempo, Deus está querendo criar coisas por meio de você, que vai escrever a história dele na humanidade por meio da criatividade. Nesse tempo, Deus quer manifestar o profético, uma perspectiva criativa do céu sobre a terra, que vai conectar você com o seu destino. Daniel, exilado também, ele manifestou o poder de Deus com uma liderança, com uma gestão criativa, e ele então pôde trazer a manifestação do céu também sobre a Babilônia. E o que eu queria falar de duas marcas no nosso tempo aqui, que Deus quer revelar, que Deus quer desenvolver em você, para que você quebre a rotina e você manifeste criatividade nesse tempo. A primeira marca é a confiança criativa. É a confiança criativa. Até se você quiser uma leitura complementar, David Keller, o fundador, ele é professor de Stanford, ele é o fundador da IDEO, que é uma das principais organizações de inovação e criatividade do mundo. Muitas ideias inovadoras partiram dele, o conceito de design thinking também, e ele fala sobre a confiança criativa. E quando eu estava lendo David Keller, quando eu estava lendo sobre confiança criativa, ele tem um livro chamado Confiança Criativa, eu lembrei de um momento que eu vou trabalhar aqui nesses dois pontos de manifestação criativa com você, que foi o momento da primeira multiplicação dos pães e peixes. Está em Mateus 14:16, João 6, também está lá em Marcos 6, e aqui o que você vê? Mateus 14:16, respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Por que os discípulos terceirizaram a solução? Porque eles não tinham uma confiança que havia um jeito de fazer e que eles poderiam trazer uma solução. Que tipo de milagre Deus fez? Milagre criativo. Ele criou pães e peixes para alimentar uma multidão. E Jesus traz os discípulos para uma manifestação de um milagre criativo, e para isso ele tem que desenvolver o que no coração desses discípulos? Uma confiança criativa. E o que é essa confiança? É acreditar que eu sou criativo. Você já foi, de alguma forma, em algum momento, em alguma reunião, talvez quando você era criança, você fez um desenho, e alguém olhou e falou assim, o que você quis desenhar aqui? É um cavalo ou é uma pessoa? E aí quando você foi deparado com uma situação como essa, você já saiu meio assim, decepcionado, e você disse, eu não sou uma pessoa criativa, eu não consigo criar. E aí a sua confiança criativa foi abalada, e a partir de então, o seu cérebro começa a funcionar numa realidade. Eu não sou uma pessoa criativa. E aí, cada momento que você tem uma situação de manifestar uma criatividade, você se fecha. E parece que esse era o coração dos discípulos também. E discipulado é ajudar, é alguém ajudando você a romper os seus limites em cima de uma verdade. E ali Jesus está trazendo uma verdade. Eu sou criador. Comigo você pode criar uma solução diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, nesse tempo, Deus quer desenvolver confiança criativa no seu coração. Eu vejo aqui, tem pessoas que falaram nesse tempo, eu não consigo me adaptar, eu não consigo criar algo diferente, eu não consigo trazer uma solução. Isso não é do céu, isso não é palavras do Criador. O Criador está olhando para você e está falando, ei, vamos alimentar uma multidão nesse tempo, e você vai dar para elas algo de comer. Eu vou fazer um milagre criativo por meio de você. A fé está ligada à confiança criativa, e Deus quer trazer essa manifestação por meio de você. Esse processo que Jesus está fazendo com os discípulos, o psicólogo
Albert Bandura é um dos 4 principais psicólogos aí mais renomados da história, e ele vai dizer que existe um processo chamado domínio guiado. O que é o domínio guiado? Por exemplo, trabalhando com medos. Eu estou falando aqui sobre medo de ser criativo, medo de trazer uma solução criativa. E ele vai ilustrar, por exemplo, com um medo, uma fobia de cobra. E esse é totalmente compreensível. Mas tem aquelas experiências onde as pessoas podem tocar numa cobra sem risco. E tem pessoas que jamais fariam isso. E ele mostra um processo, várias etapas, onde uma pessoa nunca entraria numa sala onde há uma cobra. Mas aí vai vindo um processo. Eu vou ver através de uma certa distância, através de um vidro, através de um vídeo. E aí, em cada processo, essa confiança vai sendo aumentada. E nas suas experiências você vai ver que pessoas que nunca entrariam no ambiente, se ela soubesse que tem uma cobra, ela vai tocar numa cobra com a sua mão e ela vai dizer que aquela cobra é linda. Então, o que isso significa? Existe um processo. Existe uma readaptação, existe uma reeducação que nós podemos ter com relação aos nossos medos. E a criatividade também é você desenvolver uma confiança, você vai criar coisas novas, você vai se posicionar como alguém criativo, deixe as suas ideias voarem. Segunda característica de uma manifestação criativa é a desconfiança curiosa, é a desconfiança com aquele olhar, com aquela curiosidade, isso aqui pode ser diferente. E olha como Jesus, ele desconfia de que não tem outro jeito. Sabe aquele negócio, não tem jeito? Quando você coloca o não tem jeito, você está matando a desconfiança curiosa. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. O que os discípulos estão dizendo? Eles estão dando um veredito. Eles estão dizendo, não tem jeito. Acabou o nosso programa. O povo tem que ir embora e agora é hora deles irem embora comer. Eles trazem o veredito, eles trazem os argumentos, eles trazem uma única solução. O que Jesus faz? Ele desconfia da solução. Ele tem ele está ensinando um olhar curioso. Essa desconfiança aqui não é a desconfiança do medo, não é a desconfiança da dúvida, não é tirar um fundamento, é você olhar para um lugar e as pessoas falam assim, não tem jeito, a igreja nesse tempo vai ter uma recessão, as pessoas vão embora. Será? Será que você tem que liberar? Será que é desse jeito que vai acontecer? Não tem jeito de melhorar. Será que não tem jeito de melhorar? Sempre existe uma solução criativa para um diagnóstico, para uma situação, para uma realidade que o céu quer trazer para a terra. Sempre existe algo novo. Então, eu quero convidar você a olhar sempre para as realidades com uma desconfiança no aspecto da curiosidade, que tem um jeito. Na nossa gestão, aqui na Igreja da Cidade, sempre nós trabalhamos com isso. Não é porque não tem dinheiro que não dá para fazer. Não é porque não temos a ferramenta que não dá para fazer. Nós podemos encontrar um novo jeito, nós podemos encontrar uma nova solução. Sabe, criatividade não é você ter dinheiro para fazer tudo o que você quer. Criatividade é você fazer o que você precisa fazer com aquilo que você tem. Isso é criatividade, isso é inovação. Às vezes nós olhamos um lugar que tem muito dinheiro para gastar com muita tecnologia e a gente fala, isso é criatividade. Pode ser que ali seja um valor demonstrado na excelência, mas isso não é exatamente criatividade. Criatividade é você, com os recursos que você tem, fazer aquilo que não se esperava, que aquilo pode ser feito com o recurso que você tem. E é muito interessante que isso vai envolver mais tentativas, mas os mais originais são os que mais vão fracassar. Sabe por quê? Porque eles são os que mais vão tentar. Não quer dizer que fazer sem recurso vai ser fácil, porque você vai tentar, você vai fracassar, você vai tentar fazer de outro jeito, até que você consiga então encontrar a sua solução. Olha que interessante sobre a desconfiança curiosa. Eu não sei qual navegador de internet que você usa. Uma grande empresa de recrutamento que monitoram, que pesquisam como as pessoas trabalham, eles chegaram
a uma solução, uma descoberta no mínimo interessante. Coloca aí na tela para mim, por favor, aí a pesquisa do Mozilla Firefox, o Google Chrome, versus ali o Safari e o Internet Explorer. Eles chegaram à conclusão que quem usa o Mozilla e o Chrome são pessoas que têm mais sucesso no trabalho e têm uma tendência de permanecer a mais nos cargos que ocupam. Ou seja, eles têm mais estabilidade, mais sucesso nos cargos que ocupam. E eles analisaram as ferramentas não têm nada demais. Você não tem algo excepcional nessas duas ferramentas da esquerda com relação às da direita. Mas sabe o que acontece? As da direita, que mostraram menor performance nos usuários, elas já vêm instaladas no computador. Elas já vêm instaladas no hardware. Quando você compra, elas já estão lá. Se você comprar um Apple, vai ter o Safari. Se você comprar um outro computador, que já vem ali com Windows, já vai vir o Internet Explorer. As duas ferramentas da esquerda são ferramentas de pessoas que foram curiosas. Elas falaram assim, será que não tem outra ferramenta? Será que não tem outro navegador? Travou, ele fala assim, deve ter uma outra solução. E ele vai buscar uma nova solução. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer imprimir em você um tipo de personalidade, um tipo de solução, um tipo de gestão, uma forma de resolver o problema, onde você jamais vai se conformar com aquilo que está lá estabelecido como se não tivesse outro jeito. E isso vai levar você às melhores soluções que Deus tem para esse tempo. E agora eu queria deixar aqui alguns conceitos, algumas dicas bem rápidas sobre criatividade. Lembre-se que criatividade é mais sobre contexto do que sobre fazer algo do nada. Por exemplo, o Facebook é uma ferramenta de rede social muito melhor do que as anteriores e teve muito mais sucesso que as anteriores. O Facebook também é dono do Instagram. E aí então, por exemplo, por que o MySpace foi bom, mas não durou tanto tempo? Porque o Facebook que veio depois, pegou algo pronto, pegou algo que já havia sido criado, e o que ele fez? Ele melhorou. Ou seja, a criatividade não foi inventar uma rede social, a criatividade foi melhorar uma rede social. Então, muitas vezes, você vai trazer algo para um outro contexto. Por isso que na Rede Inspira a gente fala que nós damos todos os materiais para estimular a sua criatividade. Por quê? Porque você pode melhorar na adaptação. Você pode fazer de uma forma diferente. Você pode comunicar de uma forma diferente. Inclusive, você viu o jeito que foi comunicado a nova conferência Inspire? Tem gente que coloca um adiado desse tamanho na frente. Ou coloca cancelado, porque aquela presencial foi cancelada. Nós comunicamos como? A conferência online está confirmada. Por quê? Porque é um novo jeito de comunicar. Isso vai trazer o quê? Vai trazer um outro tipo de outro tipo de resposta nas pessoas, porque nós podemos ressaltar as melhores informações e vai ser, com certeza vai ser incrível, eu não vou perder por nada. Criatividade é mais sobre uma teia de conexões do que um insight. Ou seja, tem muita gente que acha que ter uma ideia é o símbolo de um raio, é o símbolo de uma lâmpada, é alguém que está lá do nada, uau, tive uma ideia, eureka, aconteceu algo incrível. Mas na verdade, a criatividade não está ligado exatamente a esse tipo de reação. Raramente acontece assim. Na maior parte das vezes, vai acontecer com conexões de ideias, de pensamentos, de contextos, de pessoas, de realidades e assim por diante. Criatividade não é feito com o quanto você tem, mas com o que você faz com o que você tem. Criatividade é sobre insistência, sobre acreditar em uma ideia e fazê-la amadurecer. Muita gente desistiu de uma ideia antes que ela estivesse pronta. Então, criatividade tem a ver com você arriscar numa ideia e acreditar que ela vai amadurecer, ir trabalhando nela. Criatividade é deixar as ideias voarem, quando você está limitado por imprevistos e orçamentos. Tempo de Covid é tempo de deixar as ideias voarem. Criatividade é um presente de Deus para todos e não só para alguns. Criatividade é um presente de Deus para todos e não só para alguns. David Kelley, ele fala, seria perfeito se vocês não deixassem as pessoas dividirem o mundo entre os criativos e os não criativos. E foi exatamente isso que Jesus fez com os seus discípulos. Vocês vão criar
uma nova solução. Vocês vão trazer algo novo. E ali o milagre criativo aconteceu. E que o milagre criativo de Deus aconteça por meio de você, por meio da sua igreja, do seu ministério, da sua equipe, nesse tempo, para a glória de Deus. Sensacional. Obrigado, pastor Marcos. Senta aí que a gente vai conversar. Coisa boa. Você está gostando? Então continue interagindo conosco. Temos mais de 1000 pastores e líderes conosco no Inspire Day Online. O mundo tem uma nova realidade e nós estamos aqui para ajudar você e para encorajar o seu ministério nesse tempo também. Existe uma expressão em latim que diz temporas mutanto et nus mutanto in illis. Os tempos mudaram e nós mudamos com ele. E quem se adianta governa. Então você não vai ser paralisado por essa crise, porque com criatividade em tempos de rotina, você vai superar isso para a glória de Deus. Pastor Marcos, e aí eu já vou perguntar o pulo do gato que você não deu para o pessoal. 2 perguntas antes de perguntar um pouquinho sobre o que você falou. Primeiro, como é que você sai da rotina agora, nesse tempo de pandemia, para continuar criando? Porque a igreja está em movimento, a juventude está em movimento, o campus online está em movimento, você está liderando o campus online com a equipe aqui da igreja da cidade, do Ministério da Juventude Eleve. Então, o que você faz para ter insights, para ter ideias assim nesse tempo? E outra pergunta é como que você luta contra, principalmente, coisas pessimistas que vêm às vezes por parte da equipe, que não vai dar certo, ou por parte do meio social, que a juventude está envolvido, tem, infelizmente, muitos que estão pessimistas com relação. Então, o que você faz para sair, ter insights? E como que você lida com pensamentos negativos? Olha só, então, a criatividade, ela tem um processo. Todos podem ser criativos. E para você ser criativo, por exemplo, criatividade é conexão de contextos. É menos sobre insight e mais sobre contextos. Então, eu vou resgatar as experiências que eu tenho. Então, quando você lê um bom livro, você está abastecendo o seu estoque onde as ideias se conectam. Quando você ouve uma história de outra pessoa, os relacionamentos, a parte de você conversar, como você está lidando com isso? Você está renovando o seu estoque criativo. Quando você escolhe, por exemplo, ali uma boa experiência de família, você também está renovando o seu estoque criativo. Quando você vê soluções que outras pessoas trouxeram da mesma forma. Então, para você criar, dentro daquele contexto que eu falei ali, eu acredito que eu posso trazer uma nova solução. Eu estou trazendo novos contextos na minha experiência, na minha vivência. Eu estou, então, num caminho de um processo onde a criatividade vai acontecer. E na prática também da execução, o novo conceito de criatividade é o Design Thinking. E o Design Thinking está ligado à experiência. Os Estados Unidos chegou à seguinte conclusão. A IDEO, do David Kelley, é essa organização que fez essa pesquisa. Ele fala que 8% dos produtos de inovação nos Estados Unidos somente deram certo. O resto deram errado. E aí ele vai dizer o quê? Que isso estava muito ligado à gestão. Que a gestão do passado, de planejar demais, e aquele negócio do negativo, de agora tem que ver isso, agora tem que ver aquilo, isso gerou um não acompanhamento das mudanças do tempo. E aí quando o negócio estava pronto, não estava pronto para o tempo. E então, aí tem uma questão que você colocou aí que é muito importante, a questão da gente não desistir nas primeiras tentativas. Então, 8% das ideias vão de fato serem efetivas. Então, se você não conseguiu na primeira, até Davi pensou nisso, né? É que Deus foi bondoso com ele, ele acertou na primeira, mas quando ele foi lá no riacho pegar as pedrinhas para colocar no cabeção de Golias, ele pegou 5. O que ele pensou? Se não der certo na primeira, na segunda, mas até lá eu acerto, né? Exatamente. E o que ele traz o Design Thinking? É um jeito de experiência no processo que vai melhorar a assertividade da inovação. Então, você experimentar. Então, assim, tem muita gente que não coloca o negócio no ar porque acha que não vai dar certo, acha que tem que melhorar. Eu posso fazer o melhor que eu posso agora e melhorar na próxima. Uau. Quando eu lanço um livro, eu desisti de melhorar aquele livro. E eu lancei. E o próximo eu posso melhorar. A música, a mesma coisa. A minha transmissão online é a mesma coisa. Não vou lançar com o que eu tenho. E se eu lançar com o que eu tenho,
com o melhor que eu posso e na próxima eu melhoro. Isso é um conceito de design thinking, de experimentar para inovar. Vai aperfeiçoando no processo, né? Exatamente. E a segunda questão, que é como lidar com pessoas que estão pessimistas. Não tem jeito, não tem esperança, não vai dar certo, não funciona. E aí eu entro aqui com uma pergunta. Tem muitas perguntas acontecendo, mas uma delas é como ser criativo numa igreja tradicional. Então, sobre as pessoas estarem pessimistas. Então, é legal, eu aprendo com essa questão do design thinking também, porque ele leva muito em questão o usuário final. Tem até um conceito de persona. Ou seja, quem são essas pessoas que estão se conectando com a minha transmissão, com a igreja, com a célula, que estão pessimistas? Então, eu vou atacar diretamente como as crianças estão reagindo, como os casais estão reagindo, como o jovem está reagindo, como o adolescente está reagindo. E aí eu vou criar soluções pensando em cada tipo de público. E um líder que tem um porquê muito claro, e Jesus ele tinha um porquê muito claro, ele tem uma pesquisa que mostra, o Simon Sinek fala sobre isso, que quando você tem o porquê muito claro, a tendência da equipe é estar mais motivada. Ou seja, eles têm um porquê que os move. Eu acho que esse tempo é o tempo de renovar a nossa essência do nosso porquê. E o mundo fala do meu porquê. Em Cristo nós falamos o quê? O meu porquê em Deus. O que Davi fala? Ele serviu ao propósito de Deus. O porquê dele estava no porquê de Deus para a sua geração. Levou em consideração o tempo, a identidade dele em Deus. E isso vai trazer uma equipe mais motivada. Ok. E aí 2 perguntas para você responder em uma só. Como iniciar essa gestão de criatividade? Talvez a pessoa esteja no momento paralisada, até por medo, ansiedade. Como dar um primeiro passo prático? E, embora que você já respondeu isso diretamente, mas pode voltar. E como restaurar confiança construtiva. Até o seu segundo ponto foi desconfiança. Como que você lida com uma desconfiança curiosa? Acho que isso ajuda na questão de restaurar a confiança criativa. Sim, a desconfiança curiosa é você acreditar que tem uma solução melhor. A confiança criativa é acreditar que eu posso criar uma solução melhor. É tirar aquele conceito de uns são criativos e outros não. Como você lida com isso na prática? Primeira coisa, a criatividade sempre esteve ligado a quem faz música, quem faz desenho, quem faz poesia, e a criatividade está ligada à gestão. A criatividade está ligado, hoje as empresas têm uma função importante que é a gestão de inovação, e a tendência do futuro já não é mais nem a gestão de inovação, é que todos têm um perfil de criatividade e inovação. É um reconhecimento que nós temos no cérebro, mecanismos de criatividade, e aí então eu vou envolver toda a equipe em processos criativos. Eu vou trazer os problemas e eu vou trabalhar com a equipe toda, acreditando que nós temos soluções melhores e trabalhando então com a criatividade nesse processo. Ok. O que você diria para uma pessoa? Rick Warren tem uma frase, você citou isso na sua exposição. Rick Warren diz que quando você tem muito dinheiro, a criatividade vai embora, porque justamente desafiamos a criatividade na falta de recursos. Todos os recursos são limitados. Então, por exemplo, eu estou vendo agora você aqui no desafio do campus online ser criativo com poucos recursos. Fala alguma coisa sobre isso. Principalmente em tecnologia, isso é muito necessário. Porque quando você vai trabalhar com tecnologia, câmeras, iluminação, tudo tem uma tendência de ser muito caro, porque é tudo em dólar. Vem tudo de fora. E quando você tira o dinheiro, você sofre uma queda de qualidade. E aí então, você tem que repensar o formato. Uma dica que eu dou é não tente fazer o que todo mundo que tem dinheiro está fazendo. Senão você vai ficar frustrado. Você não tem que ser uma cópia. Você pode usar outros tipos de recurso. Então, a gente tem telão, a gente não tem telão. A gente tem essa iluminação, a gente tem aquela. Então, qual forma eu posso trazer para isso? Tem um perfil de rede social que trabalha ideias criativas de palcos de igreja, que é o Design Backstage Ideas. Então, você vai ter ali várias ideias que você tem com papel, com bola de isopor, com madeira,
com uma iluminação de contra, e você vai poder com lâmpadas penduradas, e você vai poder fazer várias coisas que não são uma cópia daquelas que são caras, mas é o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. E da mesma forma, eu posso trabalhar assim, com pesquisas, fazendo, ao mesmo tempo que tem muita coisa cara, tem uma gama de equipamentos disponíveis, e tem outros que não foram explorados, e que eu posso mudar o contexto e trazer uma perspectiva nova. Excelente. Tem mais perguntas aqui, pastor Marcos, mas eu peço que você agora entre lá no chat, o pastor Marcos vai estar interagindo com você, como descentralizar a criatividade e como tratar a questão da ansiedade nesse processo. Muitíssimo obrigado, quero recomendar para você o livro do pastor Marcos Madaleno, o seu livro que já é um best-seller, já está acho que na 4ª ou 5ª edição, Ministério com Jovens. Você vai encontrar aqui tudo sobre cultos, sobre células, sobre criatividade, sobre evangelismo, sobre movimentos, ideias para o seu ministério. E tem e-book, né? Tem e-book, está no Kindle, está na Amazon. Ok, tá então Kindle, Amazon ou pela loja da nossa editora, Marcos Madaleno, Ministério com Jovens, e também lá tem o Minha Vida Não É Cinema. Obrigado, pastor Marcos, Deus abençoe.